Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Jó, capítulo de número 38. Estamos aqui juntos no Propósito, um capítulo da Bíblia por dia. Oramos todos os dias com você, ore por nós também e tente mudar à luz da palavra de Deus. Hoje nós temos as falas de Deus sendo introduzidas neste cenário. Nós sabemos como desenvolveu toda essa história. Jó teve aquela provação autorizada por Deus. O inimigo tocou em seus bens, depois o inimigo tocou na sua própria saúde, o inimigo tocou na vida de seus filhos. Jó, em tudo isso, foi provado. Aparecem três amigos com a seguinte tese: Jó, você fez algo de errado, confesse. E Jó, na sua defesa, dizendo que não cometeu nenhum erro para que aquilo tudo viesse a acontecer com ele, Jó se excedeu no pensar na sua própria justiça. E isso acendeu a ira do jovem Eliú, que repreende a Jó. O texto nos dá a entender que Deus não repreende Eliú, nós vamos ver que Deus vai repreender os três amigos de Jó. Eliú vem repreender a Jó, que começa a defender ali a sua justiça. E Eliú traz teses diferentes, vai dizer que o Senhor faz porque ele pode fazer, que o Senhor sempre tem um propósito, que Jó não deve achar que é um homem justo, porque justo nenhum é, ninguém é, mas ele deve confiar em Deus, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. E aqui, depois da fala de Eliú, nós temos a introdução da fala do Senhor, que aparece ali a Jó, diz o texto no capítulo 38, nós vamos usar tanto a Bíblia atualizada quanto a Bíblia em linguagem de hoje, para ficar mais fácil. No capítulo 38 diz que depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então você imagina toda aquela situação, Jó ali, doente, se rapando com um caco de telha, Eliú indignado, os amigos de Jó sem palavras para respondê-lo quanto aos seus argumentos, porque Jó era um homem também que tinha um relacionamento com Deus. Jó, de fato, irmãos, não perca isso de vista, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nem por isso ele estava livre de ser repreendido pelo próprio Deus. E Deus aqui, no meio do redemoinho, no meio de um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, ele vai falar com Jó. E o que ele vai fazer com Jó? Nesse momento, ele vai chamar a atenção de Jó e vai dizer: Jó, quem é você para questionar o que eu faço, para questionar a minha sabedoria? Meu querido irmão, você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem que nós não gostamos quando os nossos filhos questionam as decisões que nós tomamos por eles. Quando questionam, muitas vezes nós temos até uma certa ira, porque nós sabemos que estamos fazendo o melhor para os nossos filhos, ainda que os nossos filhos não entendam tudo aquilo. Por exemplo, você já teve a oportunidade de levar o seu filho para tomar uma vacina? Naquele momento ele olha para você assim, com um olhar de indignação, naquele sentido, né? Você está me fazendo sofrer. Mas você sabe que está submetendo seu filho àquela situação para um bem maior. Assim também, Deus vai se apresentar a Jó e dizer: Jó, quem é você para questionar? Por que você questiona, Jó, a minha sabedoria? Põe em dúvida a minha sabedoria? Quando nós colocamos em dúvida se alguém sabe algo, questionamos, quando dizemos: olha, você não pode fazer isso, ou você está errado nesse sentido, você tem que ter argumento suficiente para mostrar que aquela pessoa de fato está errada. Você precisa conhecer, em outras palavras, você precisa conhecer mais que ela. Então, meu querido irmão, quem sou eu ou quem é você para questionar o que Deus faz? E nós vimos, né, nas falas de Jó, ao longo deste livro, que muitas vezes Jó vai falar que queria argumentar com Deus, que queria convencer Deus que estava acontecendo um equívoco, quem dera tivesse um juiz, alguém que pudesse colocar numa balança, dando a impressão de que Deus ele não tem essa capacidade da percepção do que está fazendo. Mas Deus vem dizer para Jó: Jó, eu não sou um ser que não me importo com aquilo que acontece. Pelo contrário, eu sou um ser que governa todas as coisas com extrema competência, com extrema maestria. Eu sei o que eu faço, inclusive o que faço na sua vida. E é por isso que ele vai chamar Jó a pensar. Ele diz assim: ó, mostra, Jó, como é que você é corajoso, como é que você é valente, e me responde, onde você estava? Já que você sabe tudo, onde você estava quando eu criei o mundo? Ele pede a Jó aqui para responder. Me responda onde você estava quando eu criei o mundo, qual que é o tamanho do mundo. É isso que ele vai dizer na versão atualizada aqui. Ele diz: ó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Qual é o tamanho do mundo? Quem lhe pôs medidas? Quem estendeu sobre ele o cordel, né? Aquela linha para a edificação? Quem é que fez tudo isso, Jó? Você? Quem assentou a pedra principal do alicerce do mundo? É claro que Deus está usando aqui uma linguagem que era possível Jó entender. Está dizendo: Jó, você estava lá quando eu construí tudo que há, pelo poder da minha palavra? Quando eu fiz todas as coisas, você estava lá, Jó? Quando o mar jorrou no vento da terra, você sabe onde o mar jorra? Eram perguntas que os antigos faziam, né? Jó, você sabe onde o mar se inicia? Onde é a fonte dele? Você sabe, Jó? Jó, você sabe, ele também pergunta, você já sabe como faz vir um novo dia? Ter manhã, tarde, noite, nascer um novo dia? Como funciona a luz e as trevas? Onde o sol se põe? Onde o sol nasce? Você já visitou as nascentes do mar? Ele vai fazer essa pergunta. Ele aí continua perguntando: olha, você visitou os depósitos onde eu guardo a neve, as chuvas de pedra? Aqui é da maneira que está descrito na Bíblia, linguagem de hoje. Você já esteve no lugar onde nasce o sol, ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde passa a tempestade?
Em Jó. Em outras palavras, Deus está dizendo, Jó, você está questionando a minha competência em permitir que os eventos acontecessem na sua vida. Eu controlo todos os eventos. Eu criei todas as coisas. Eu controlo todas as coisas. Aqui na Terra, onde você consegue perceber de perto, e até que você conhece pouco. Porque ele diz, olha, você, sobre as constelações, vou usar aqui a linguagem de hoje, ele diz assim, será que você pode amarrar uma corda às estrelas das 7 cabrinhas? Ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer parecer a estrela d'alva ou guiar a onça maior e a onça menor? Na linguagem de hoje já vem com nomes atualizados aí das constelações, na revista atualizada aparecem outros nomes, mas ele está dizendo, eu controlo também os astros, as estrelas. Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas? O Senhor, a Bíblia diz que ele chama pelo nome as estrelas e nenhuma vem a faltar. Então Deus criou todas as coisas, ele pôs limite a tudo, foi ele que disse para o mal, olha, não passa daqui. Ele que criou todas as leis naturais que regem esse planeta. E mais, o Senhor diz aqui que é ele que controla também os astros, as estrelas, as galáxias. Seu poder é grandioso. E apesar de ser um Deus grandioso, controla também as pequenas coisas. Ele diz assim, você é capaz, você sabe onde que nascem os cabritos selvagens, você está lá para cuidar quando nascem? Aqueles animais que nascem no alto da montanha, ninguém está vendo. Você é quem faz, dá comida aos leõezinhos, você está ali para dar alimento para eles todos os dias, para que apareça a presa que eles necessitam. Imagina, meu querido irmão, nós como seres humanos, nós somos falhos, às vezes em cuidar até mesmo dos nossos animais, né? Quantas vezes animais domésticos morrem de fome porque os donos não conseguem cuidar de um animal? Né? Quantos passarinhos já morreu preso em uma gaiola por fome ou por falta de cuidado? Agora você nunca viu um passarinho solto morrer de fome, por quê? Porque Deus o sustenta. Quantos são os animais que morrem sem ter esse cuidado? O Senhor cuida de todos aqueles que estão soltos, livres, dando ao seu tempo o que precisam. Até mesmo dos pequenos passarinhos, né? Ele termina dizendo, quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando os seus filhotes gritam a mim e pedindo comida? Quando os passarinhos ali gritam a Deus e andam vagueando, esperando o alimento. Preste atenção, meu querido irmão. O que Deus está dizendo para Jó é, Jó, você não sabe o que eu faço. Jó, você não tem a minha sabedoria. Jó, você não deve questionar o meu controle. Eu controlo os céus, eu controlo a terra, eu controlo os mares, eu controlo as estrelas. E apesar da minha grandeza, eu me preocupo com pequenos pássaros. Isso me faz lembrar a fala de Jesus, que diz, não valeis vocês muito mais do que as aves dos céus? Se Deus cuida assim do pardal, das aves, que não valem nada, por exemplo, ninguém vende um corvo, ninguém vende um pardal, estou dizendo que não vale nada a título financeiro. Ninguém vende, ninguém compra, ninguém pega, ninguém se preocupa em cuidar, mas Deus o sustenta. Será que Deus se esqueceria de nós porque Ele deu seu único filho? Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando, pode ser que você não entenda como Jó não entendia o porquê. Não é pecado você perguntar o porquê. O pecado é você acreditar que não há um propósito, que Deus está brincando com você, que Deus não tem uma lição para lhe ensinar, ou que Deus é cruel. Acredite que Deus é bom e tem um propósito em todas as coisas, mesmo quando você não entende esse propósito. Ao seu tempo ele nos esclarece e traz ao nosso coração paz. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós continuamos o capítulo 39, onde a fala do Senhor para Jó continua e continua ainda a chamada reflexão. Não perca.